Olá, boa noite. Aqui já temos alguém aí nos acompanhando. Pega aqui, tá? Alguém? Sabe? Olá, boa noite mais uma vez. Guardar mais um minutinho o pessoal entrando. Sejam bem-vindos a mais essa live aqui pela página do Leal Guarulhos. Muito bem, já estamos aqui, olha, com alguns aí telespectadores nos acompanhando aqui. Acho que nas lives não falamos assim, né? Mas é isso. Boa noite então a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria. Por enquanto só li aqui o comentário dela. Muito bem, pessoal. Convido a todos então para neste instante inicial aqui dessas nossas reflexões, para formularmos um pensamento de harmonia, de prece, de elevação a Deus. Então, que todos possamos nesta noite, amparados pelos espíritos amigos, benfeitores generosos, que sempre nos amparam com tanto carinho, com tanto amor, possamos ter as nossas mentes e corações abertos à inspiração dos amigos espirituais. E que de alguma forma, Senhor, essas lições possam nos ajudar em nossa caminhada. Permita, Senhor, que possamos, todos nós, nesta noite, ainda que distantes fisicamente, mas ligados pelo pensamento, nos harmonizarmos, nos unirmos, para que possamos receber o amparo dos espíritos amigos e também, de alguma forma, fornecermos aqui as nossas vibrações, as nossas melhores emoções e sentimentos, que possamos envolver aos que necessitam um sentimento de paz, de renovação e de harmonia. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então, mais uma vez, meus amigos, uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. E vamos nesta noite trazer um tema muito oportuno sempre para a vivência daqueles que procuram seguir os ensinamentos de Jesus. Nós espíritas nos consideramos também cristãos, embora os outros cristãos não nos considerem. Como nós temos diferentes interpretações sobre a missão de Jesus, sobre o reconhecimento de quem é Jesus, a grande parte dos cristãos não nos reconhecem como tal, mas isso para nós não faz diferença, porque o que importa é, na verdade, o entendimento que nós temos e aquilo que nos ajuda em nossa interpretação das lições do Evangelho. Certa vez li um comentário em que, por não reconhecermos em Jesus a própria pessoa de Deus, uma das três pessoas que formam a divindade dentro da visão predominante do cristianismo, por isso não éramos cristãos. Quando nós vamos para esses títulos, para esses trechos do Evangelho que trazem essas questões, se Jesus era Deus ou não, nós vemos claramente que Jesus em muitos momentos não se apresentou como Deus. O fato de dizer que era um com Deus não queria dizer que ele era Deus, e sim que ele estava em sintonia perfeita com Deus, algo bem diferente. Mas essas questões, para nós, entendemos que elas não são as mais importantes. Se alguém acredita que Jesus é Deus, ou é uma das pessoas da Trindade, ou se não não é tanto aquilo que ele acredita,
mas é aquilo que ele faz efetivamente da sua vida. Por isso que nós não dizemos que fora do Espiritismo não há salvação, e sim, fora do amor, fora da caridade não há salvação. Porque tudo que aprendemos com Jesus se refere a amor, a caridade, a ação, se refere a movimento em favor de si mesmo e do próximo. Acreditar em algo especificamente pode ser valioso para o indivíduo se o conduz para o equilíbrio, para a paz, se o conduz para o bem, para o amor, para esses princípios essenciais da vida e que tanto falta na experiência humana, sempre faltou e continua faltando, essa vivência mais profunda desses princípios que o Espiritismo e que o cristianismo mesmo tanto nos ensinou. Por isso que o que importa efetivamente são as ações do indivíduo. Se as suas crenças o conduz para essas boas ações, ele está de fato em harmonia com as leis divinas. Afinal de contas, Deus não é um ser que vai ficar contando crenças nos seus filhos. E sim, ele vai identificar aqueles que estão em harmonia com essa lei divina, que é o amor, que é essa que une tudo, que é essa que movimenta toda a vida. E o tema da nossa noite, então, tendo explicado isso, por que nós nos consideramos cristãos, então? Porque entendemos que Jesus é o mestre que nos encaminha, que nos orienta, que nos ajuda a compreender mais profundamente as leis divinas e nos ajuda a vivê-las. Nós vamos trazer, então, uma belíssima reflexão baseada, não nossa reflexão belíssima, mas dos pensamentos do Espírito Simeão, que nos trouxe uma belíssima mensagem chamada Reconhece o Cristão por Suas Obras. É um tema que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nas instruções dos Espíritos, lá no item 16, já no final do capítulo. Essa comunicação dada pelo Espírito Simeão na cidade de Bordeaux, uma cidade francesa, em 1863, faz uma reflexão sobre uma advertência que Jesus deu no Sermão da Montanha. Aliás, quando pensamos no Sermão da Montanha, sempre pensamos nas bem-aventuranças, nas consolações, e esquecemos que é parte dessa preleção de Jesus, conhecida como Sermão da Montanha, esse momento em que ele falou abertamente para muitas pessoas, não apenas para os discípulos. Então, tudo que Jesus falou ali era para todo mundo, né? Jesus, então, traz ali uma série de consolações, mas também traz advertências, recomendações, ensinamentos importantes. Por isso que não pensamos que o Sermão da Montanha é apenas consolação e esperança, mas também é roteiro para que um dia possamos usufruir dessas bem-aventuranças. Bem, já no final ali do Sermão da Montanha, Jesus vai fazer aquela advertência muito séria de que a árvore dos seus ensinamentos, o conjunto das lições que ele estava trazendo ali, teria de produzir bons frutos. Teria que trazer para aqueles que vivessem essa mensagem resultados positivos em sua vida. O indivíduo ele teria que estar à altura dos princípios que ele abraça. E aqui começam os grandes desafios para todos nós que seguimos Jesus há muitos séculos. Afinal de contas, todos nós já peregrinamos pelas vidas passadas nas inumeráveis denominações que o cristianismo apresentou. E mesmo dentro da predominante, nós estivemos associados às determinadas correntes, ideias, aquelas organizações que interpretavam dessa ou daquela forma a vivência do Evangelho. E nós, então, já somos espíritos que temos alguma vivência. E quando eu digo nós, todos nós aqui do mundo ocidental já passamos pelo cristianismo inúmeras vezes nas vidas passadas. Já vivemos longos períodos como católicos, provavelmente já vivemos em outras vidas como protestantes, como evangélicos, nas inúmeras denominações, e obviamente que sempre tivemos maior afinidade por uma ou por outra dessas correntes de interpretação
do cristianismo. Mas a grande pergunta e mais importante, acredito, para todos nós, o que é ser verdadeiramente cristão? Normalmente o discurso que nos colocam é assim: se você aceitar Jesus como o seu Salvador, se você considerar que Jesus é o seu Salvador e que Ele é Deus, se você admitir isso e seguir as lições de Jesus, você é cristão. Bem, já vimos no início que para nós o que define essencialmente ser cristão é termos uma atitude perante a vida verdadeiramente cristã. E nessa recomendação que nós temos de Jesus e que é desenvolvida, comentada pelo Espírito Simeão, nesse item que eu falei, ele nos adverte sobre os nossos fracassos ao longo dessas vidas em que vivemos como cristãos e provavelmente nos adverte também sobre as falhas que nós estamos tendo hoje nas nossas experiências como cristãos. E não importa se somos espíritas, católicos, evangélicos, nós todos vamos observar que nem sempre estamos conseguindo vivenciar verdadeiramente o cristianismo, a mensagem de Jesus. E nos parece que nesse momento que nós estamos atravessando, momentos de tantas pressões, de tantos desafios, todos nós sendo tão exigidos pela vida na atualidade, e sempre o fomos, as dificuldades não são só desses tempos, a humanidade sempre enfrentou problemas, indecisões, incertezas, sempre vivenciamos isso. No passado, acredito que a maioria dos que nos acompanham agora devem ter a mesma faixa etária que eu tenho. Nós, quando tomamos consciência dos problemas que vivíamos no nosso país, nós começamos a perceber que também existiam problemas no passado, existiam inseguranças, incertezas, se recuarmos no tempo também. Então nós sempre estivemos com grandes atribulações, com preocupações e com ameaças que rondavam a humanidade. Eu me lembro, quando criança, ouvindo falar de situações muito tristes, muito constrangedoras, que envolvia, por exemplo, a violência, a criminalidade, que não era tão grande quanto existe hoje, mas existia também e afetava a população dentro de uma certa proporção. Há uma tendência para nós, muitas vezes quando a gente deixa o pensamento pessimista tomar conta da gente levar muito a sério o momento que nós estamos vivendo e sempre achar que ele é o pior. Mas basta um estudo de tudo que o homem viveu na história dele aqui no planeta, nunca existiu período confortável para a humanidade. Nunca existiu período realmente de paz, de tranquilidade. Se não estávamos em guerra, estávamos nos preparando para as guerras. Se não estávamos enfermos, eram as doenças que estavam ali se preparando para nos atingir. Se não estávamos sofrendo de carências materiais, ela viria logo em seguida. Sempre houve períodos difíceis como esses que nós atravessamos. Muitos tendem a pensar que hoje é muito pior, porque nós vivemos um fechamento de ciclo, de transformação. Principalmente no meio espírita, falamos muito desse período de transição planetária, que estamos deixando de ser mundo de prova e expiação para se tornar mundo de regeneração. Só que esse processo já estava acontecendo no mínimo há 2000 anos. A vinda de Jesus já é parte de tudo isso. E tudo que nós enfrentamos nesses 2 milênios de mundo cristão, de civilização cristã, é parte desse longo processo. Pensemos em tudo que a humanidade já passou e nós vamos ver. De certa forma, hoje nós estamos até numa posição melhor. Porque no passado, quando vinham as pestes, as pandemias, nós imaginávamos que eram coisas malignas, incontroláveis. Hoje nós vemos o risco que elas trazem, mas sabemos exatamente o que são. Quando vinham as guerras, nós imaginávamos que era a fúria de Deus. Hoje nós sabemos claramente, as guerras são as ambições dos homens que detêm o poder e que promovem guerras não por ideologias, por valores, nada disso. Sempre há um fortíssimo interesse econômico por trás das guerras. Nunca em defesa de liberdades. Na maioria das vezes as guerras mesmo foram produzidas por interesses mesquinhos de poder e de posse. Infelizmente o homem não entendeu isso ainda. Então sempre vivemos todo esse quadro. Esse momento que nós vivemos é um momento desafiador,
Porque para nós, após tanta vivência do cristianismo, conhecimento, tanto acesso às lições do Evangelho, nós deveríamos reagir um pouco melhor às situações que nós vivemos. E ninguém se sinta nesta noite cobrado, se sinta fracassado, porque nós somos espíritos com um potencial de acerto muito grande e temos renovadas as nossas oportunidades diariamente de acertarmos. E isso é a mensagem mais positiva, mais bela que o Evangelho tem a nos oferecer sempre, sobretudo quando nós lemos com essa perspectiva que o Espiritismo nos traz. Que a mensagem de Jesus é sempre de amor, de conforto, de renovação, de crescimento. Todos que estão parados, perdidos na sua evolução, enganados em seus erros. E nós, se estamos errando como cristãos, vamos nos colocar então na atitude de que podemos acertar, e certamente só por adquirir essa postura, nós já estaremos em processo, já vamos estar em condições de acertar e de caminhar melhor em direção a uma vida melhor, em que esse mundo tão esperado de regeneração vai nos oferecer. Penso às vezes que a nossa geração talvez venha ver os reflexos desse mundo já quando estivermos com os nossos cabelos totalmente brancos. Os meus estão quase lá, e quando eu acho que estiver totalmente branco, que eu for bem velhinho, já veremos os sinais desse mundo novo que se prepara. Que não quer dizer que não vai continuar tendo desafios e problemas. Teremos sim, sempre, até que realmente nos tornemos espíritos puramente ligados a essa sintonia, a essa harmonia universal, quando formos espíritos puros. Então até lá temos muito pela frente. Temos uma caminhada que compreende aí centenas de milhares de anos, cheias de desafios, que nunca vão ser castigos nem derrotas, mas sim sempre degraus de ascensão, de elevação. Então tudo que nós falarmos agora é sempre no sentido de pensarmos: estou fazendo ou não, estou melhorando ou não, estou me modificando ou não, mas nunca com o objetivo de paralisarmos as nossas forças. Afinal de contas, temos que crer no nosso potencial, pois se Deus acredita em nós, por que nós vamos duvidar? Antenor, como que você pode falar em nome de Deus assim, que Ele acredita em nós? É a mensagem que nós temos do Evangelho. Teria vindo Jesus e semeado essas consolações, essas advertências, se nós não fôssemos capazes de acolhê-la? Teriam vindo os espíritos superiores nos convocar constantemente a entendermos e vivermos o Evangelho, se não fôssemos capazes de entender? Todos que são convidados estão aptos a atender. Embora imperfeitos, falhos, embora todos os dias cometendo um ou outro ou muitos erros, todos nós temos grande potencial de acerto, porque percebemos que é da natureza humana evoluir, progredir, melhorar. E se há muita barbárie no mundo, também há muito progresso. Nós vemos uma geração surgindo de pessoas ansiosas por maior equilíbrio, por paz nas relações, por desejar o bem do próximo. Quantas pessoas hoje engajadas em causas em favor da defesa de todas as minorias, de todos os seres, de preservação do planeta. Isso é uma qualidade humana maravilhosa, extraordinária, de pessoas engajadas em ideais do bem. Cometem erros, têm desacertos, mas muitas pessoas mobilizadas por um mundo novo. Os nossos irmãos infelizes que cometem desequilíbrios, que trazem dor, que trazem sofrimento, eles são a minoria no planeta. A maioria de pessoas que todos os dias estão lutando para sobreviver, para trabalhar, para cuidar da sua família, que se solidarizam, que se compadecem, que também têm erros, cometem vários erros, mas o que predomina na natureza humana é a tentativa de acertar, de crescer, de evoluir, de alcançar o bem. Então isso é algo que nós podemos dizer claramente. O homem é um ser destinado a dar certo e não errado, como muitas vezes nós vemos falar por aí. E ainda antes de refletirmos mais sobre essas colocações do Espírito Simeão,
baseado no que Jesus falou no final do Sermão do Monte, nós vamos lembrar que muitas pessoas hoje repudiam o cristianismo, ironizam, satirizam, zombam do cristianismo, porque não observam dos cristãos uma adesão mais firme ao próprio cristianismo. Porque acabam misturando muitas vezes aquela má conduta, aquele comportamento infeliz que muitos tiveram, achando que estavam agindo corretamente, com os verdadeiros princípios cristãos. É muito comum, eu que tenho muitas pessoas jovens das minhas redes sociais, eu vejo muitos compartilhando postagens que trazem ali sátiras, ironias, zombarias sobre o cristianismo, sobre a mensagem de Jesus. E não é por causa da mensagem, é porque não observam no comportamento dos seguidores de Jesus aquilo que eles dizem acreditar. Então, nosso esforço nesse sentido ele é muito importante. Nós nas nossas atitudes, em nossas vivências. Nós, através dos nossos exemplos, somos os maiores e mais evidentes exemplos de que a mensagem do Evangelho ela é autêntica, verdadeira e ela é importante para a humanidade. Daí vale o nosso esforço, nós que acreditamos nessa mensagem, de moldarmos a nossa vida a ela. Primeiro porque vamos contribuir para a melhoria do mundo, mas principalmente porque é para nós mesmos. Quando nos ajustamos verdadeiramente à mensagem de Jesus, o maior beneficiário somos nós. Por quê? E não é um pensamento egoísta isso. É porque nós estamos evoluindo, nós estamos avançando. Daí vale o nosso esforço e vale essa reflexão de pensarmos, né? De que nós como cristãos temos que, como parte dessa árvore que é o cristianismo, darmos bons frutos. Então nós temos que procurar sair das aparências de ser cristão e viver a essência e sermos realmente adeptos do cristianismo, na sua essência mais profunda. Não é só dizendo que aceito Jesus, e sim, estou seguindo Jesus. Qualquer um que tentou já fazer isso sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é desafiadora a vida. Mas, ainda que seja milímetro a milímetro, continuemos neste caminho. Ainda que a gente tenha que todos os dias descobrir que erramos mais do que acertamos, mas ainda assim vamos persistir nesse caminho de tentar produzir esses frutos das lições de Jesus em nossas vidas. E aí vocês me perguntem assim, e quais são esses frutos? O Espírito Simeão, na sua comunicação aqui, fala que os frutos da árvore do cristianismo são frutos de vida, esperança e fé. Esses devem ser os maiores valores que nós devemos vivenciar do espiritismo e do cristianismo. É nós vivermos promovendo a vida, promovendo o bem-estar, não apenas nosso, humanos, mas da vida como um todo no planeta. Ser cristão é você ter um olhar compassivo, um olhar amoroso, um olhar caridoso para todas as formas de vida. É você pensar que nós fazemos parte de um sistema incrível. E me permitam aqui, o professor de biologia, nessa hora, trazer um pouco das reflexões que essa ciência maravilhosa, a biologia, nos permite ter. Que a vida é um sistema incrível, extraordinário neste planeta. É uma dádiva incrível. Estudando a biologia, nós percebemos que ela é algo, a vida, extraordinário. E ela deve ser tratada com um valor, com uma sacralidade extraordinária. Todas as formas de vida, para nós cristãos, para nós espíritas, deveríamos tê-las como sagradas e respeitarmos. E alguém pensando aqui sim, Antenor, e essas formas de vida humana tão perturbadoras, que às vezes elas causam em nós repugnância, esses nossos irmãos que muitas vezes destoam totalmente da humanidade e despertam em nós sentimentos ruins, também são dignos de compaixão? Sim, também são. Também são dignos de entendimento. São espíritos profundamente atrasados.
São espíritos que estão vivendo ainda numa primitividade. Por isso que externam tanta violência, tanta agressividade. Mas eles são inteligentes, pois é, evoluíram apenas no intelecto. No sentimento, na sensibilidade ainda não. Não entenderam ainda a lei maravilhosa da vida de viver e deixar viver, de cooperar, de participar. Eles não têm esses valores que para nós são caros, mas que nem sempre nós também conseguimos demonstrar. Quantas vezes somos duros, cruéis, exigentes, insensíveis em relação aos outros? E alguém refletiria assim, mas não é na proporção dessas pessoas. De fato, não. Mas nós, em algum momento, podemos já ter sido assim. Ou as circunstâncias da vida ainda não nos permitiram revelar nossa verdadeira natureza. Sabe a nossa natureza, qual é realmente verdadeira? É quando naqueles momentos mais desafiadores surge ali aquilo que nós somos capazes de fazer. E nós muitas vezes respondemos com uma alta violência em certos momentos. E por isso que nós não podemos ser excessivamente rigorosos com o próximo, porque nós não sabemos o dia que nós vamos precisar da compaixão e da misericórdia dos outros. O dia que nós vamos precisar da aceitação dos outros. Porque, na verdade, podemos ter enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, mas talvez não nos vimos ainda em situações em que toda a nossa primitividade possa se expressar. Por isso que nós não podemos ter ilusões e sermos tão duros e rigorosos em relação a ninguém. E é óbvio que nós não vamos nos igualar, talvez, a certas pessoas que têm comportamentos profundamente perversos, cruéis. Talvez nós não sejamos realmente como eles. Mas ainda assim eles merecem a compaixão. Por quê? Porque são espíritos em evolução. Então, o fruto que o cristianismo deve dar para nós de vida é esse. É de um profundo respeito a todos os seres. Nós, como cristãos, não podemos nos comprazer quando nós ouvimos aquelas notícias, como são comuns e talvez recentemente vocês ouviram aí. A polícia matou determinado bandido. Se eu me regozijo com uma notícia dessa, eu não compreendi ainda a mensagem de Jesus. Não entendi ainda. Mas Antenor, ele é perverso, ele é mau, ele estava criando dor para as pessoas. Pois é. Para começar, tem duas vítimas ali. Tem a polícia e ele. Os dois são vítimas das violências. Quando o homem é obrigado a tirar a vida do outro homem, é porque está tudo em desarmonia. E aquele ser que foi levado àquilo, ainda que seja a profissão dele, ainda que seja legalmente aceito isso, além que seja considerado que era uma legítima defesa, aquilo não é uma situação simples para um ser humano. Tirar a vida do outro, mesmo que seja legítima defesa, traz traumas profundos para o espírito. Ele pode não sentir agora, mas vai perceber no futuro. Há raríssimas situações em que se coloca realmente como legítima essa situação. Então, quando nós vemos esses casos, é para nós nos compadecermos de todas as pessoas envolvidas e, como cristãos, não nos regozijarmos com isso. Nós ouvimos falar de pessoas que causam muito problema. Odiar essas pessoas, como cristãos também não podemos. O amor que nós temos que ter pela vida deve nos levar a sentir compaixão por todos, inclusive pelos que causam o mal. Que não quer dizer que a gente concorde com eles, apenas que nós lamentamos e nós não queremos que ninguém perca a sua vida para entender que é necessário mudar, que fosse diferente tudo isso, que realmente as pessoas agissem de uma forma mais fraterna. Os frutos que nós, como cristãos, devemos produzir, gente, é esse de compaixão pela vida, de sensibilidade, e diria a todas as formas de vida. Devemos ter compaixão pelos animais que muitas vezes são explorados de forma abusiva, de forma cruel, para que nos supram de alimento. Precisamos voltar a repensar essas questões. O quanto a nossa necessidade de sobrevivência pode gerar de dor e sofrimento para os outros, e precisamos começar a pensar em estratégias de minimizar esse sofrimento.
ter compaixão pela vida é fundamental na vida de ser cristão. Não tem como ser cristão e não sentir compaixão por tudo que vive. Francisco de Assis, um discípulo de Jesus reencarnado, veio e demonstrou isso de forma belíssima, entendendo que tudo que vivia era seu irmão. E até os elementos não vivos da natureza eram seu irmão, porque ele tinha uma visão sistêmica, completa, do todo, que é como temos que nos identificar, como parte desse sistema extraordinário e incrível que é a vida. Um outro diariamente por um mundo melhor. E devemos levar essa mensagem às pessoas. Eu sei que não é muito fácil isso quando nós estamos muito atribulados, doentes, quando há carência material no nosso lar, quando há incompreensão na nossa vida, quando há rejeição. Mas esperança é um fator fundamental, porque nós que cremos precisamos continuar nesse processo e fortalecer essas ideias, sobretudo junto aos mais novos. Muitos jovens estão desorientados, perturbados, porque não veem sentido na vida e não veem esperança. E muitas vezes eles ouvem de nós falando: esse mundo não tem mais jeito. Temos que mudar esse nosso discurso. Esse mundo tem jeito e precisa de trabalho, precisa de pessoas comprometidas, e nós estamos aqui para contribuir com isso. Precisamos pensar e alimentar a esperança, porque esse é um dos frutos valiosos que a mensagem cristã e espírita nos traz. O outro fruto valioso do cristianismo, que o espiritismo nos ensina a usar bem, é a fé, que é uma força poderosíssima, é uma força propulsora da nossa realização. A fé é o principal antídoto contra o medo. O medo, ele é muitas vezes considerado o contrário da coragem, mas o contrário do medo deve ser a fé. Porque o medo nos faz pensar na nossa fragilidade, nos faz pensar nas nossas vulnerabilidades, na nossa finitude física. Mas a fé, ela nos revela que nós somos seres espirituais, que o corpo pode morrer, mas o meu eu verdadeiro continua. Eu, como espírito, prossigo. E a fé me leva a entender que se eu agir em equilíbrio, em harmonia com as leis divinas, eu posso até padecer por muito tempo, mas em um tempo futuro eu terei as recompensas pelo meu esforço. Sobretudo a fé raciocinada que aprendemos no Espiritismo, a fé que demonstra a existência da vida após a morte. É muito triste quando nós vemos as pessoas à beira, às vezes, da morte, em que ela está se aproximando, em que a pessoa está ali vivendo um momento difícil, a pessoa tem os questionamentos. Ela se pergunta: meu Deus, o que será de mim? Como será a minha vida daqui para frente? O que eu posso esperar depois dessa transição? Quantos não se sentem, às vezes, angustiados, amargurados, temerosos diante disso? Ou quando perdem um familiar e ficam na dúvida, né? O que vem depois? O que está no além? Então, nós precisamos levar essa ideia de fé para outras pessoas, para que elas entendam que a vida prossegue, que nós morremos o corpo, mas nosso ser continua vivo, continua ali presente. Então temos que continuar confiando, continuar tendo essa certeza de que somos seres espirituais e que a vida prossegue num novo plano depois desse. Nós precisamos, então, difundir mais essa ideia, levar mais para as outras pessoas, mas igualmente levar para quem? Igualmente levar para nós mesmos, lembrando que nós somos seres, então, nessa grande vivência que é a vida material, mas não estamos limitados a ela. Nós somos pessoas que estamos aqui aprendendo, nos esforçando, adquirindo valores, mas estamos a caminho de uma nova vida e precisamos começar a nos conscientizar e, sobretudo, estarmos preparados para esse retorno
a vida espiritual, fazendo o balanço daquilo que nós já realizamos aqui como cristãos e como espíritas. Estamos deixando um saldo positivo das nossas vivências? Talvez tenhamos errado muito, mas o que conta principalmente é o momento agora, gente. É uma renovação que você decida ter na sua vida e de tentar fazer algo diferente a partir desse momento. E não precisa ser algo extraordinário, algo grandioso, algo impressionante para a coletividade. Que seja algo significativo seu. Talvez você tenha identificado que você é uma pessoa muito intransigente na sua vida e você vai tentar ser um pouquinho mais conciliador, um pouquinho mais acessível às outras pessoas, vai ouvi-las mais. Se você conseguir dar esse passo, isso representa uma vitória, uma conquista espiritual. Talvez você se aperceba que foi muito apegado até agora aos seus bens materiais e descobre que você pode se doar um pouco mais. Talvez você não tenha bens, mas você tem o seu ser para se doar para as pessoas. Ser cristão é, sobretudo, a gente pensar, não que perdi tempo, mas que tempo eu posso ganhar daqui para frente. E sempre tem algo que a gente possa fazer para mudar a nossa vida e renovar. Porque essa é um dos valores fundamentais do cristianismo. E que é do espiritismo também, já que é a doutrina que complementa, que segue, que prossegue com a mensagem cristã. É a de que nós sempre podemos progredir a partir do ponto que nós estamos, que nós sempre podemos nos renovar, que nós sempre podemos crescer a partir daquilo que já fomos até agora. Então a esperança e a fé devem nos animar diariamente a sermos cada dia melhor. Não importa que no passado erramos, que as pessoas no passado deturparam a mensagem cristã, quantos desvios foram tidos, não é verdade? Estudemos a história do cristianismo. Talvez tenhamos sido nós mesmos, em uma época de grande equívoco, de grande engano, que em outras vidas possamos ter cometido tais atos. Mas o importante é agora que tenhamos essa nova consciência e que tenhamos atitudes melhores do que já tivemos até então. E que passemos a oferecer mais e melhor para a vida que nos cerca. Talvez o que nós precisamos fazer não é algo muito grandioso, é algo que está aqui mais próximo de nós, dentro do nosso lar, sendo pessoas mais tratáveis com os nossos familiares, mais compreensivos, mais tolerantes, mais compassivos, mais cooperadores. Nós todos sempre podemos oferecer um pouquinho a mais de melhor do que nós temos. Por isso que nós precisamos, então, adquirir essa atitude de confiar mais na vida, em nós mesmos e entender que nós temos um potencial muito grande para oferecer ainda. Nós não atingimos o nosso melhor ainda. Nós somos espíritos em evolução, então nós teremos muitas oportunidades ainda pela frente. E precisamos, na verdade, tomar uma decisão de fazermos algo melhor a cada dia, oferecendo o nosso melhor. Estou falando isso como uma pessoa que também está cansado, que também está sobrecarregado, como alguém que também está enfrentando desafios, mas confiantes, gente. Não importa o desafio desse momento, mesmo que você esteja num leito aí, sofrendo muito, com uma dor, eu tenho certeza que a sua prece, por exemplo, que a sua oração, por exemplo, por alguém que sofre igualmente com você, como você, certamente será ouvida. E essa oração terá um valor para aquele que precisa. Então perceba que nós sempre temos algo a oferecer, mesmo no sofrimento. E quando a gente transpõe essas barreiras da nossa vida, do nosso interesse, do nosso eu, nós estamos para lá de condições de crescimento. Porque nós estamos mostrando que não estamos parando pelo sofrimento. Por isso temos que desenvolver em nós um sentimento maior de solidariedade, que também é um valor fundamental, que também é um fruto do cristianismo. Nós todos seremos chamados a prestar contas, não naquele simbolismo de um tribunal na frente de Jesus, é a nossa própria consciência que nós seremos chamados a prestar contas.
Nós não seremos levados para sermos julgados por Jesus. Aquilo tudo que está no Evangelho, que foi colocado numa época dessa forma, era uma alegoria para ajudar pessoas de uma época de pensamentos muito alegóricos, de pensamentos muito simbólicos, muito ligados às imagens, aos ritos, não imagens de divindades nem de santos, mas a figuras de linguagens assim próprias de uma cultura. Nos nossos dias nós precisamos entender que o tribunal mais severo que existe somos nós mesmos, é a nossa consciência. E ela vai dizer, olha, perdeu tempo, podia ter feito isso. Você tinha essas condições naquele tempo. E olha, acreditem, todos nós temos esse potencial. E se você não achar essa força dentro de você, pede para Deus. Faça a sua oração e pede, Deus, eu não sei onde eu posso estar melhorando na minha vida, mas eu quero ser uma pessoa um pouco melhor do que eu fui até hoje. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Certeza absoluta, porque em muitos momentos em que eu pedi essa clareza, ela veio. Não sei se eu consegui corresponder, vou ainda descobrir isso, mas essa clareza veio naquele momento. E veio junto uma força, uma energia, um desejo, uma empolgação, que me levou a fazer talvez algo, que também não sei ainda se foi bom ou não, mas vou descobrir um dia. Mas o importante é que veio algo. Então, disso posso testemunhar, como é algo comum que nós temos do cristianismo, que às vezes a gente esquece no meio espírita de dizer, de dar os nossos testemunhos, do quanto nós fomos já ouvidos em nossas preces, do quanto Deus já intercedeu por nós, por meio dos espíritos, por meio dos médicos, por meio de outras pessoas, o quanto nós já recebemos em resposta às nossas orações. Então, quando se sentir fraco, tenha certeza, você será fortalecido. Para começar, nós temos um espírito guardião junto de nós, o anjo da guarda, o espírito protetor, que está sempre à nossa disposição para as questões elevadas da vida. Não é para ajudar a encontrar a chave de carro perdido, não é para ajudar a resolver no dia da prova que você não estudou, não é assim. Mas essas grandes questões da vida, tudo que você pedir ao seu espírito protetor, ele vai te ajudar, ele vai te conduzir. E às vezes nas preces, quando nós estamos quase adormecendo, parece que vem aquela voz límpida, clara, no pensamento te dizendo, olha filho, segue assim. Guarda essa ideia luminosa que surge nesse momento de oração e você verá. É a resposta dele em atenção às suas preces. Então confiemos e mobilizemos esse recurso poderoso que é a prece, que é a oração, para descobrir o que nós podemos fazer para sermos efetivamente seguidores de Jesus. É um caminho árduo, é um caminho difícil, porque temos que mudar, temos que transformar. Mas o ganho é extraordinário. A realização é sublime. Não que nós vamos nos santificar de um dia para o outro, nós sabemos que elevar-se é um trabalho de muitas vidas, mas que se dá dia a dia. Todo dia é dia de elevação espiritual. Cada dia que você acorda, que você cumpre o seu dever, e se você cumprir esse dever com responsabilidade, já é um ganho. E se você conseguir adicionar alegria nesse trabalho realizado com responsabilidade, é um ganho ainda maior. E se você conseguir adicionar amor ao que você está fazendo, ainda que você não goste muito, mas pensando nas pessoas que vão ser beneficiadas por aquilo, você está vivenciando verdadeiramente o cristianismo. Porque ser cristão não é você falar sou cristão, não é você falar belíssimamente do evangelho. Ser cristão é você levar às pessoas esse calor humano, essa fraternidade, essa fé, essa confiança, essa certeza de que vale a pena todos esses nossos esforços no bem. É você contagiar você mesmo e ao outro. Isso é ser cristão, isso é ser espírita. Então nós temos muito ao nosso favor. Nós poderemos muito se mobilizarmos essa nossa fé e seremos lá no futuro partes dessa árvore gloriosa que é do cristianismo, que leva frutos de fé, de esperança, de vida, de renovação a toda parte. Confiemos, sobretudo,
mantenhamos a nossa fé fortalecida e confiante que Deus nos apresentará sempre as alternativas para aquilo que a gente precisa. Tenhamos muita confiança, façamos a nossa parte e tudo se abrirá de forma maravilhosa e iluminada para todos nós. Então confiemos, temos muito ao nosso favor. Chegamos ao término aqui dessas reflexões. Eu espero que todos possam tê-las aproveitado de alguma forma. Deixo recomendado aqui para todos a leitura completa dessa belíssima comunicação do Espírito Simeão. Reconhece o cristão pelas suas obras. Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a última instrução dos Espíritos. Leiamos, reflitamos e que possamos ao término fazendo uma oração pedindo a Deus que nos fortaleça nesta realização. Convido a todos mais uma vez para juntos fazermos uma prece de encerramento. E é um momento então que podemos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amoroso, a fonte eterna de toda sabedoria, de todo amor, que irradia em todo o universo. A presença perfeita em toda a sua obra. O Deus que está agora presente, neste momento, junto a cada um de nós. Embora não sejamos Ele, Ele está aqui neste momento. Assim como se encontra no lar de cada um dos nossos amigos que agora nos ouvem e que um dia talvez venham ouvir a gravação que aqui vai ficar. Que possamos nos ligar a Deus, solicitando aos espíritos amigos que também nos auxiliem e nos envolvam neste momento, para que possamos, com o nosso coração pleno de fé e confiança, sabendo que em Deus existimos e nos movemos, pedir ao Pai que nos abençoe e nos proteja, e nos livre de todo o mal. Sobretudo, Senhor, desses males que cultivamos em nós. Os males das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, Senhor. Que possamos sentir renovadas as nossas forças, Pai, para prosseguirmos em nossa caminhada, sem medos, sem receios, sem cansaço. Permita, Senhor, que os espíritos amigos, benfeitores, possam curar aqueles nossos irmãos que podem ser curados. Que possam consolar os que possam ser consolados. Que eles possam ajudar os que estão em condições de serem ajudados, Senhor. E aos nossos irmãos que relutam ainda em aderirem aos programas do bem, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, renovando-lhes a vida, despertando suas consciências, Senhor. Pai de amor infinito, nós te pedimos. Abençoa a nossa grande família humana, espalhada em todos os cantos deste planeta, bem como aqueles que estão nas diversas regiões espirituais que fazem parte deste mundo maravilhoso que chamamos de Terra, Senhor. Que todos possam ser abençoados, envolvidos e assistidos para que se renovem e encontrem a paz. Pelos nossos irmãos que passam por provas tão difíceis nestes dias, Senhor, por expiações, nossos irmãos que se encontram não apenas no Afeganistão, ou no Haiti, ou no Iêmen, ou aqueles que se encontram bem próximos de nós,
nas ruas das nossas cidades, Senhor. Ou até mesmo nos lares, ou que são nossos vizinhos. Que todos eles que atravessam esses momentos tão difíceis, Senhor, possam ser visitados nesta hora por uma luz renovadora que os ajude a se sentirem confortados, amparados e seguros para prosseguirem em suas experiências. E que eles possam encontrar, Senhor, rapidamente o aprendizado que necessitam e assim possam se libertar das dores. Nós pedimos, Senhor, que essa luz possa chegar às consciências dos nossos irmãos que governam, que legislam e que julgam. Possa ela chegar aos que administram os bens materiais, aos que difundem as notícias, aos que produzem a cultura, que um sentimento de profundo respeito, Senhor, à vida possa nortear-lhes as ações e possam se sensibilizar diante de tantas necessidades que todos possuem e que eles se sintam motivados a trabalharem pelo bem, pelo progresso de todos, Senhor. Pai de infinita misericórdia, nós só temos a agradecer, Senhor, por tudo que recebemos, por tudo que temos colhido em nossa jornada, que tem nos levado ao teu encontro. A bênção desta hora, em que podemos em paz, em oração, nos unirmos. A bênção da vida, essa oportunidade tão bendita, Senhor, de trabalho e crescimento. E que o Senhor possa abençoar a todos que nos ouvem agora, levando aos seus lares a paz que necessitam, a inspiração que requerem para o seu crescimento e que possam todos eles se sentir fortalecidos para os desafios que suas vidas apresentem. E do fundo do nosso coração nós dizemos, Senhor, como Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças te damos, Senhor. É isso, meus amigos. Eu espero que todos possam, nesta noite, ter uma noite de muita paz, de muitas bênçãos, que Jesus possa envolvê-los a todos sempre amorosamente. Minha gratidão aos companheiros do Leal, Lar Espírita Amor e Luz de Guarulhos, que sempre me acolhem com tanto carinho, a Maria, que sempre é tão generosa nas suas colocações, ao apoio do Ricardo, que nos ajuda sempre na parte técnica aqui, e a todos os companheiros que nos acompanham, que vibram amorosamente por nós, que Jesus possa abençoá-los muito. E a todos que nos ouvem, os amigos que nos acompanharam aqui, que a paz de Jesus esteja com todos hoje e sempre. Um grande abraço a todos e até uma próxima.